Mas, por exemplo, eu tenho coisas que eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César. Pese todos os pesares do governo Lula 1, pese todas as críticas que eu faço pelas coisas que ele não fez, mais de 20 milhões de pessoas foram tiradas da linha da pobreza e foram inseridas dentro da economia brasileira. Qual que é o problema? É a forma como elas foram inseridas. Elas foram inseridas financeiramente. Você não tem uma educação política, você não tem uma preocupação de cidadania, você não tem uma preocupação de cultura política, você não tem uma preocupação de direitos, né? Inclusive, se você for pensar, a gente está falando de um momento em que a China gastou mais cimento do que o mundo inteiro gastou em 100 anos. Nós estamos falando de um momento que um país agrário exportador e minério exportador como o Brasil auferiu lucros gigantescos. O que disso que foi voltado para a infraestrutura? O que disso que foi voltado para a educação política? Pouco, muito pouco. Então parece que até tem um investimento alto em educação. Sabe, mas que não chega na base. Sim, o investimento em educação... Não chega aqui na gente. Cara, assim... Mais uma vez, dá o César que é de César. Construiu muita universidade. Aqui em Minas a gente pode falar por causa das várias universidades que foram construídas aqui. Só que quem que chega nessas universidades? Às vezes é mais difícil. Às vezes faltou colégio técnico, colégio de segundo grau, aumentar a estrutura. E outras coisas que precisam ser pensadas é questão de infraestrutura. A gente é um país que vem se desindustrializando há 5 décadas. Nós temos 5 décadas seguidas de desindustrialização. Uma grana dessa poderia ter capitaneado um ciclo de investimento em industrialização, de substituição de importações. O que eu tô falando aqui, cara, não é nada de comunista, não é nada de revolucionário, você entende? Isso aqui é o keynesianismo mais rasteiro. Isso aqui é o cepalino mais rasteiro, fala isso que eu falei. Nem isso a gente teve. Apesar de nem isso a gente ter tido, ainda assim, é incomparável a situação que foi legada por esse pequeno respiro de um mínimo de social-democracia com que foram os governos, como por exemplo do Fernando Henrique. Nós que estavam todo mundo vivo e grande na época do Fernando Henrique, a gente via flagelado da seca todo dia no Jornal Nacional. Eu que sou do centro indo pro norte de Minas, eu via passando as estradas. Saca? Então assim, a gente teve coisas horríveis ali, teve esse pequeno micro respiro de uma social-democracia que já nasce fadada ao fracasso, que assim, o PT foi expurgando os seus elementos mais revolucionários desde o final da década de 80. No final de 80 o PT já está expurgando a galera. Quando o PT chega ao poder, ele já chega ao poder com uma outra visão completamente diferente do que era aquele, entre aspas, Lula do Antigo Testamento e aquele PT de São Bernardo do Campo, aquele PT da década de 80, por mais limitado que fosse aquilo, comparado com o que eu, que sou comunista, quero, era infinitamente superior ao PT que chega no poder. O PT que chega no poder, ele chega com um vice que é o maior industrial têxtil do país, do Partido Liberal. Se você serve a 2 senhores antagônicos, um deles você está mentindo. Não é o mais fraco, né? Então, assim, é óbvio que se você está tentando servir ao empresariado e ao trabalhador ao mesmo tempo, essa corda vai romper de um lado. Qual que é o elo mais fraco aqui? É o trabalhador. Né? E esse foi um momento, principalmente o Lula 1, que você tinha uma maioria de Congresso, que foi algo que não teve depois. Sim. Ou seja, era um momento que se quisesse de fato capitanear uma luta, fazer igual o Petro fez aqui na Colômbia. O Petro, com 10%, 15% do parlamento, ele não consegue passar nada. Então o que ele faz? Ele precisa de fazer alguma coisa, chama a cadeia de rádio e TV, fala pro povo o que ele precisa, explica pro povo por que é bom, pede pro povo ir pras ruas e pressionar, tem pressão popular, aí o cara fala, eu não quero ser o cara que na próxima eleição foi o cara que votou contra o povo, porque senão eu não elejo de novo. Aí passa. A manutenção do poder, né? O cara quer continuar. O cara quer continuar lá, ele quer continuar mamando, então ele vai ter que ceder o dedo, ele cede o anel pra não perder o dedo, ele cede o dedo pra não perder a mão. Ô, patrão, eu vou passar essa lei aqui pro cara ali, porque senão depois, a hora que você precisar de mim, eu não tô aqui. Entendeu? A hora que você precisar de mim, eu não vou estar aqui, entendeu? Não acha ruim comigo, não. Que eu vou ter que passar pra você me ter aqui dentro. Senão eu saio e você fica sem nem representante aqui dentro. É isso. Então, assim, o governo, principalmente o Lula 1, tinha essa oportunidade histórica de fazer esse enfrentamento e optou por não fazer. Foi omisso.
Você entende? Então, assim, minha crítica ao governo Lula 1 é essa. É muito diferente da minha crítica ao governo Lula 3. O governo Lula 3 é um governo submisso aos bancos, é um governo... Lutou. Quando eu vi o vice dele dessa vez, eu falei, você vai tá subindo para ficar 1 ano, 2, eles vão trocar ele? Todo mundo apostava que o Alckmin ia ser colocado rapidamente, né? Porque é muito mais agradável pro... entendeu? Mas aí você tem que ficar tranquilo, porque eles se rastejaram tanto que não precisa. Hoje em dia... É verdade. Hoje em dia, o Alckmin tá mais à esquerda do que 90% do governo. Cara, você tem que pensar que as posições econômicas do Haddad estão à direita da Simone Tebet. O Haddad é um homem que consegue a proeza de ser criticado pela esquerda pela Simone Tebet, pelo Omar Aziz. Então, assim, é um governo de uma subserviência ao grande capital, ao financismo, que é completamente diferente do que foi lá atrás, por mais que lá atrás já tenha sido limitado demais, entende? Então, assim, nossas expectativas eram baixas, mas puta merda. Bom, tá, pelo menos eu tô unânime, né? Se a esquerda não acha que tá bom, a direita também. Vamos pro outro aqui, chat aqui. Aí, vamos lá, não, assim, os motivos são diferentes. Não, né? Claro, eu sei. Um é meio ideológico, o outro é realmente por necessidade. E é aquela coisa, cara. Tipo assim, infelizmente, quanto mais cede, sabe? E muitas vezes esse governo vem cedendo sem ter pressão nenhuma, vem cedendo pelo prazer hábito, de ceder, pelo hábito de ceder. Pelo hábito que ele criou de ceder. Pelo hábito que criou de ceder e de conceder. Deixa eu fazer aqui que é mais fácil pra mim. Cara, ele aprendeu a fazer o fácil. O que acabou de acontecer agora, de um deputado do baixo clero, depois de ser anunciado como ministro, falar, não quero essa merda não, só que esse ministério no cu aí. Cara, isso é um negócio que nunca aconteceu, cara. Você entende? Tipo assim, do ponto de vista de relações institucionais, é patético. Eu vou te falar, você vai jogar na seleção, você joga num clube qualquer, o cara vai assim, toma essa camisa da seleção pra você jogar. Você vai assim, não quero jogar na seleção não. Vou ficar aqui no meu clubinho aqui. Madureira. No meu clubinho aqui, tá melhor pra mim. Que cara é esse? Você quer defender quem? Ele tem coragem de pôr o pé na bola mesmo pra jogar? Saca? E aí, assim... Jogar escondido ali tá fácil. E aquela coisa, o pessoal vai tentando, né? O pessoal vai flertando, vai tentando e vai fazendo. Pô, eu tentei fazer isso, passou? Vou fazer mais um. Será que o limite é aqui? Não é? Vou fazer mais um. E aí, meu irmão, não tem limite mais nenhum. Vai cagar. O tio, a hora que a gente tava almoçando, ele deu um exemplo, cara, que se o Lula faz o mínimo do que deveria ser feito, com a grana que a gente conseguiu na época do Lula 1, a gente podia ter industrializado o país de uma forma e politizado de uma forma, cara, que hoje a gente não passaria por dificuldade. Vou te agradecer que você me lembrou de FAFEM, Fábrica de Fertilizante. O Brasil é um país que se mantém por escolha num modelo agrário exportador e ele não consegue ter fertilizante para sua própria produção agrícola, tendo a maior área agriculturável do planeta. Perceba o grau do absurdo. Se as 4 FAFEMs que a Petrobras tem tivessem funcionando a 100%, a gente não somente teria fertilizantes o bastante para o Brasil, como a gente estaria exportando fertilizante. Principalmente num momento igual esse, né? Veio a guerra da Ucrânia, e a Rússia e a Ucrânia, que são os grandes exportadores, não estão podendo, e estão sendo substituídos pela Noruega. Cara, a Noruega é praticamente... Assim, saca, cara? Assim, bicho, pega o tamanho da Noruega, joga dentro do estado de Minas. Cabe 10 Noruega dentro do estado de Minas. A Noruega vem sendo o principal exportador de fertilizantes global. E o efeito de não ter politizado essas pessoas do Lula 1? Esse que é o mais doído de todos. Por quê? O sujeito experimenta ser cidadão no capitalismo, que é igual a consumir. No capitalismo, você é gente enquanto você consome. Você é capaz de consumir, você é gente. Aí, beleza. O cara é tirado debaixo da linha da pobreza, é inserido nessa economia e passa até aquela cidadania, com muitas aspas, que é a cidadania do consumo. E aí vem a crise e ele perde isso. Esse cara que experienciou isso e depois perdeu isso, esse cara é o mais aberto a qualquer tática neofascista. Não é à toa que vai ter a direita conseguindo votações gigantescas em favelas de São Paulo inteira,
Saca? Em favela do Rio, em favela de Belo Horizonte, em favela das grandes capitais. Por quê? Porque o cara chega lá com uma promessa fácil, com uma solução fácil para um problema complexo, que todo mundo sabe que solução fácil não resolve um problema complexo, só que ele vende isso como se fosse, ele chega com um santinho lá e fala, vou meter o gás a R$20. Bicho, o cara não sabe como funciona. Você acha que o cara que tá trabalhando o dia inteiro, se matando de trabalhar, ele vai parar e vai falar assim, macroeconomicamente isso é possível? Não vai, cara. Não vai. Você entende? Então, numa população que é deseducada politicamente, numa população que não é politizada, é muito mais fácil desse tipo de ideia graçar. Por quê? Porque para chegar ao poder por via eleitoral, você precisa dessa população. O voto do cara de Alphaville vale o mesmo tanto que o voto do cara de Itaquera. Só que tem 5 mil caras em Alphaville e tem 2 milhões em Itaquera. Mas isso aí não é um reflexo também de vamos pensar aí, 20 anos não é só do cara chegar lá o da direita e falar, pô, vai ser R$20 o gás. É do cara ver 20 anos, o gás subindo consecutivamente. E é o mesmo tipo de governo que tá lá. Não, sabe? É, tipo assim, realmente uma politização. Tanto é que você vê aqui reflexo. Você pode pegar exemplo em todas as famílias. Inclusive, eu acho que talvez na sua tem. Na minha, eu tenho certeza que tem. Na da minha esposa tem. Pessoas que votaram no Lula, que eram lulistas no Lula 1, que tipo, ó, o Lula me deu tudo que eu tenho, né? E, de repente, essas pessoas hoje são bolsonaristas. São os bolsonaristas mais raízes, assim. Mais ferrenhos. Aqueles que se sentem traídos. Se sentem traídos, porque eles perderam aquilo que eles ganharam logo na sequência. Por causa da conciliação, por causa desse limite. Não é uma consequência de 20 anos isso? Não. Em que momento você foi traído em um dia? Foi um. Não tem nem como falar que foi 20 anos, que a gente tem que pensar o seguinte, cara. Assim, a gente tem Lula 1 e Lula 2, 8 anos, metade de uma 1 e metade. Né? Então você tem 13 anos e meio ali, aonde você teve, apesar de todos esses pesares, até agora, antes do governo atual do Lula, que bateu esse recorde há pouco tempo atrás, mas bateu o recorde com outra mensuração de desemprego, que aí faz toda a diferença, o menor nível de desemprego que a gente teve no país antes tinha sido no governo da Dilma. Só que essa pessoa, pensa quantas vezes, tenta lembrar quantas vezes foi chamado uma cadeia de rádio e televisão para explicar alguma medida para o povo. Não foi. Não tem mesmo, não. Não foi. Quantas vezes foram chamadas manifestações populares para se defender uma medida ou outra? Não foi. A negociação foi toda feita no topo. As bases foram abandonadas. As bases que levaram esse governo até lá, elas foram abandonadas depois. Eu vou te falar assim, eu falei 20 anos, você me explica em 13 anos e meio, e aí a gente pega mais 2 do Lula já, beleza? E aí a gente pega mais 4 do Bolsonaro. Por que eu tô pondo tudo junto? Porque eu já falei no início. Eu não vi grandes, apesar de você ver uma diferenciação entre o primeiro momento do Lula e o Bolsonaro, tá, são válidas. Eu acho que é válido o seu argumento. Mas eu não vi realmente intenção ou ação eficaz, realmente, ação que realmente funcionou em nenhum dos dois. São 20 anos de uma população que é mastigada. Mas se você for ver entendeu? isso... Fala assim, ó, não, entendo o que você está dizendo. Mas eu não vejo o Bolsonaro bom, não. Não, não vejo o Lula. Eu tô te falando eu vejo um monte de cara que nunca preocupou com o pobre. Sim, mesmo, mas se você for falar isso, você não pode falar só desses 20 anos. Você tem que falar o seguinte, desde a suposta redemocratização... Eu sei que vai além, mas é que eu me lembro assim, da minha idade, que eu me lembro politicamente falando. Não, eu sei, mas o que eu tô te falando é o seguinte, se a gente for voltar para trás e for ver o que o Fernando Henrique fez, o que o Itamar fez, o que o Sarney fez, o que o Collor fez, é a mesma coisa. Sim, então olha pra você ver. Então quando o cara vira e fala assim, ó, eu tô pronto pro fascismo, eu tô pronto pra qualquer outro tipo de política, cara, não dá pra você julgar esse cara. Não, a política que a gente teve aqui sempre foi merda, velho. Eu não tô julgando esse cara. O que eu acho que a gente tem é que politizar essa pessoa, explicar pra essa pessoa, porque apesar de macroeconomicamente ter várias proximidades, tem muita coisa que não é próxima, não. A gente não pode negligenciar jamais que durante esse período a gente teve um genocídio de uma população brasileira
né? A gente está falando aqui de centenas de milhares de mortos facilmente evitáveis. A gente teve. Outro governo faria diferente. É o que eu estou te falando o seguinte: É, não que não outro sei, não governo sei. nos moldes do brasileiro faria diferente. Mas aí eu vou te dar um exemplo. Pega o número de mortes no Vietnã. O Vietnã faz fronteira física com a China. O Vietnã recebe o espalhamento da Covid infinitamente mais rápido e mais forte do que a gente. O Vietnã, que tem metade da nossa população, não chegou a ter 1/7 das nossas mortes. Por políticas públicas. Não tô defendendo, não, senão a galera vai achar que eu tô defendendo aqui. Não, sim, mas o que eu tô te falando é o seguinte. Jamais, não é isso. Você entende? Mas o que eu tô te falando é a isso. falta de crédito que todos têm comigo. Mas o que eu tô te falando é isso. Outras soluções eram possíveis e foram feitas. A gente tem como, literalmente na materialidade, ver o que aconteceu em diferentes lugares, ver o que foi adotado em diferentes lugares e ver o que deu certo e o que não deu certo. Que é o que eu faço. Cara, Sabe? muito fácil fazer Agora, isso. vou ser muito sincero com você. Eu acho que um governo que tem o mínimo de consideração por ciência, por dado, por estatística, por estudo sério, teria total capacidade de fazer diferente. Por mais que não sejam comparáveis os graus de pandemia, a gente teve durante o governo do Lula a SARS, né, que veio da Ásia e tal, teve a SARS. O que foi feito? Eu lembro de pôr no estádio com máscara. Exatamente. O que foi feito? Foram é. feitas várias medidas que a gente não viu sendo feitas. Então, assim, não tem como a gente fazer futurologia, nem passadologia de falar se fulano tivesse tido, seria diferente. Mas tem como a gente ver, por exemplo, assim, Belo Horizonte tinha um prefeito que era um populista de direita, o Alexandre Calil, que, mesmo sendo um populista de direita, fez um grupo de cientistas com pessoal de saúde pública para poder, durante a pandemia, tomar todas as atitudes possíveis e aí tentaram as vacinas todas e tentaram fazer tudo possível. Os dados de Belo Horizonte, quando são comparados com os dados da nação, são infinitamente menores. São melhores. São infinitamente melhores e a mortandade é infinitamente menor. Então é isso que eu tô te falando, você entende? A gente pode tanto ver micro como que essas políticas públicas aplicadas de forma diferente acontecem, como a gente pode ver macro com exemplo de outros países, entende? Então, por mais que mude muito para parecer muito igual, é óbvio e patente na materialidade que, mesmo apesar dos pesares, você tem certos avanços em certos tipos de coisas que são maiores que os outros. Mas na América Latina como um todo, a gente tem um ciclo que é muito comum, que é um governo de direita chega no poder, faz uma baita política de terra arrasada para concentrar a renda na mão dos mais ricos, a população vota num governo de esquerda. O governo de esquerda vem cheio de promessa, chega no poder e começa a conciliar, ceder. Aí a população vira e fala assim, porra, se é para fazer essa merda, volta o cara de direita que ele pelo menos faz esse trem direito. Fala, saca? Não tem nada a longo prazo. Nada. Você entende? Então, assim, o problema é esse. Saca? É a mesma coisa, não tem nada a longo prazo. Por quê? Porque obra a longo prazo você não inaugura. Educação a longo prazo, você não põe uma fita vermelha e corta abraçado com um bebê. Mas é o que resolve. Saca? É o que resolve. É a China. É o que resolve a China, concordo. 50, assim não. como o camarada falou, temos que fazer uma revolução. Concordo com ele. 50 anos. Não contem comigo para atirar nessa Muito pessoas, bom, não. velho. Muito não bom. atirarei ninguém. Coisa... Melhor episódio assistindo de camarote, Valeu. velho. Tá muito bom, velho. Dá like, compartilha. Caralho, eu tô muito feliz. Vai voltar a ser irmão, cara. Vai voltar a ser irmão, bicho. Você vai ver, cara. Vai dar certo, você vai ser salvo. Você vai vestir azul de novo? Você vai ser salvo, você vai ser salvo. Põe seu boné do Nacional e do Banco Nacional, põe aí.